Você já pensou em como a sabedoria de Jesus pode mudar completamente a sua vida? Não estamos falando apenas de conhecimento ou inteligência, mas de uma sabedoria profunda e divina, que vai além do entendimento humano e nos guia nas incertezas da vida. Desde as montanhas da Galileia até as ruas de Jerusalém, os ensinamentos de Jesus impactaram gerações, oferecendo verdades que continuam a moldar e transformar vidas. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos ensinamentos mais poderosos de Jesus sobre a sabedoria que vem diretamente de Deus. O último ensinamento, o mais importante, revelará um segredo essencial para que você possa viver a verdadeira sabedoria. Número 1. A sabedoria divina que vai além do entendimento humano. Você já se perguntou por que, mesmo quando tudo parece certo, os resultados nem sempre são os esperados? É como seguir uma receita e mesmo assim o bolo não dá certo. O mundo nos ensina que conhecimento é poder. Mas o que acontece quando o conhecimento não nos protege das incertezas da vida? A sabedoria humana tem seus limites, enquanto a sabedoria que vem de Deus nos oferece algo muito além do que podemos entender. Ela não depende de fórmulas exatas ou resultados previsíveis. É como um mapa que mostra caminhos que não conseguimos enxergar. Imagine por um momento estar em um deserto cercado por ilusões. A cada passo, você se aproxima de uma visão que parece real, mas, ao tocá-la, ela desaparece. Essa é a sabedoria do mundo. Ilusória, passageira e muitas vezes frustrante. Agora pense na sabedoria divina como uma bússola que, mesmo entre essas ilusões, sempre aponta para o caminho certo, mesmo que você ainda não veja o destino final. Ela não depende das circunstâncias ou do que você consegue ver com os seus olhos. É essa sabedoria que Jesus nos convida a procurar. Uma sabedoria que vai além da lógica humana e nos guia em momentos de dúvida. Ele disse: "Pois o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento." Provérbios 2:6. O que isso significa para nós? Que às vezes precisamos deixar de lado o controle que achamos ter e confiar que Deus vê o que não conseguimos enxergar. Essa é a sabedoria que nos permite ficar firmes, mesmo quando tudo parece incerto. Não é ingenuidade, mas fé. Tomar decisões que aos olhos do mundo podem parecer ilógicas, mas que têm um propósito maior. É como construir uma casa sobre a rocha, em vez de construir sobre a areia. Pode parecer mais difícil e demorado, mas é a única maneira de garantir que, quando as tempestades vierem, estaremos firmes. Número 2. O paradoxo da humildade e da grandeza. Você já percebeu que o mundo nos ensina a sempre buscar a posição mais alta? Somos condicionados a pensar que sucesso é sinônimo de poder, status e reconhecimento. Mas o que acontece quando essas conquistas não trazem a paz que esperamos? É como subir uma montanha e, ao chegar ao topo, perceber que a vista não é tão boa quanto imaginávamos. Jesus, no entanto, nos mostra um caminho diferente que desafia completamente essa lógica. O caminho da humildade. Ele diz: "Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus." Mateus 18:4. Como pode a grandeza estar na humildade? A humildade, aos olhos de Deus, não é fraqueza, mas a chave para uma grandeza que o mundo não entende. Imagine uma árvore grande. Quanto mais alta e forte ela cresce, mais profundamente suas raízes precisam estar no solo. Assim também é a humildade na vida cristã. Quanto mais nos humilhamos, mais fortes nos tornamos na fé, prontos para enfrentar as tempestades da vida. O paradoxo está no fato de que, enquanto o mundo nos pressiona a exaltar nosso nome, a sabedoria de Jesus nos ensina a diminuir nosso ego para que ele cresça em nós. Isso não significa abrir mão dos nossos sonhos ou desejos, mas entender que nossa verdadeira identidade e valor não vem das nossas conquistas, mas de quem somos em Deus. Quando aceitamos essa verdade, uma transformação acontece. Não precisamos mais provar nosso valor a ninguém, porque nosso valor já foi estabelecido na cruz. A humildade nos liberta dessa prisão. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza não está em ser o primeiro, mas em ser o último. Não em ser servido,
mas em servir. Jesus, o próprio Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos, mostrando que a verdadeira liderança vem do serviço e do amor sacrificial. O mundo vê poder como dominação. Jesus vê poder como serviço. Talvez na sua vida, você esteja buscando esse tipo de grandeza que o mundo aplaude. Mas e se a verdadeira grandeza estiver em lugares onde o aplauso não chega? Naquela palavra de encorajamento dita em segredo, naquele gesto de bondade que ninguém vê, naquele sacrifício que você faz sem esperar nada em troca. A humildade muda a maneira como vemos o sucesso. Não é mais sobre o que conseguimos, mas sobre quem nos tornamos ao longo do caminho. O convite de Jesus é claro. Quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Marcos 10:44. Número 3. O discernimento para evitar armadilhas disfarçadas. Quantas vezes você já esteve diante de uma escolha que parecia absolutamente certa, só para perceber depois que caiu em uma armadilha? Nem todas as armadilhas da vida aparecem com avisos. Muitas vezes, elas se apresentam como boas oportunidades, relacionamentos promissores ou caminhos mais rápidos. O problema é que o discernimento humano é limitado. Nossas emoções e desejos podem facilmente nos enganar. É aqui que entra a sabedoria divina. Jesus nos alertou sobre lobos disfarçados de ovelhas. Mateus 7,15. Ele sabia que nem tudo o que parece bom à primeira vista realmente vem de Deus. Discernir entre o certo e o errado, entre o caminho verdadeiro e a cilada, exige mais do que apenas inteligência ou experiência de vida. É um processo espiritual que depende de estarmos conectados com Deus e atentos à sua voz. O discernimento espiritual é como a luz de um farol em meio à névoa densa. Sem ele podemos nos perder, mesmo achando que estamos no caminho certo. O inimigo sabe exatamente como criar situações que parecem inofensivas, mas que aos poucos nos afastam da vontade de Deus. Imagine sua vida como se fosse uma viagem de barco por um rio. Às vezes, as águas estão tranquilas e seguras, mas em outras há fortes correntes e perigos escondidos logo abaixo da superfície. Sem discernimento, é fácil ser arrastado por essas correntes sem perceber o risco até ser tarde demais. A sabedoria que vem de Deus nos dá a capacidade de perceber esses perigos antes que nos dominem. Isso não significa viver com medo, mas estar sempre alerta, com os olhos espirituais abertos para as armadilhas disfarçadas que podem desviar nosso caminho. Jesus nos deu um exemplo claro disso quando foi tentado no deserto. Mateus 4:1-11. O diabo ofereceu a Jesus opções que à primeira vista poderiam parecer tentadoras: poder, fama e prazer imediato. Mas Jesus, cheio do discernimento que vem de Deus, viu além das aparências. Ele sabia que as promessas do inimigo eram falsas e que por trás de cada tentação havia uma armadilha disfarçada de bênção. Esse mesmo discernimento está disponível para nós, mas precisamos estar em constante conexão com Deus para reconhecê-lo. Como adquirimos esse discernimento? Ele não vem de forma instantânea, mas por meio da oração, da leitura da Bíblia e da prática de uma vida entregue a Deus. Quando buscamos a presença de Deus, nosso espírito se alinha com a vontade dele, e aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido. É como ajustar o foco de uma câmera. As coisas que estavam embaçadas começam a se tornar claras. Talvez você esteja enfrentando decisões que parecem corretas, mas algo dentro de você hesita. Pode ser a voz de Deus tentando guiá-lo para longe de uma cilada. O discernimento espiritual nos protege de escolhas impulsivas e nos ensina a esperar pela direção certa. Não se trata de ver apenas o que está na superfície, mas de entender o que está além. Número 4. Quando a lógica falha. Você já se encontrou em uma situação onde todas as evidências apontavam para um fracasso, mas algo dentro de você dizia para continuar? A lógica muitas vezes nos leva até o ponto de desistir, mostrando todas as razões pelas quais não devemos seguir em frente. Mas a fé, ao contrário da lógica, nos convida a dar um passo, mesmo quando nada ao nosso redor aponta para o sucesso.
Jesus, ao ensinar sobre a fé, frequentemente desafiava as ideias lógicas da época. Um exemplo claro disso é quando ele nos disse para amar nossos inimigos. Lucas 6:27. Qual a lógica por trás de amar alguém que nos faz mal? A sabedoria do mundo diria que devemos nos proteger, afastar ou até revidar. Mas a fé nos pede algo diferente. Acreditar em um poder maior e em uma sabedoria que vai além da nossa compreensão. Amar aqueles que nos ferem não faz sentido para a lógica, mas faz total sentido para a fé. Porque a fé não está baseada nas circunstâncias que vemos, mas nas promessas que Deus fez. As maiores vitórias na vida cristã acontecem quando a lógica falha e a fé prevalece. Imagine-se diante de um mar, com um exército inimigo atrás de você, como aconteceu com Moisés e o povo de Israel. A lógica diria que não há saída, que o fim é certo. Mas a fé fez o mar vermelho se abrir. Êxodo 14:21-22. Quantas vezes nos sentimos assim, sem saída, sem solução? É nesse momento que a fé entra em ação, mostrando que a sabedoria de Deus age de maneiras que não podemos prever. Quando a lógica falha, a fé nos desafia a ver além do visível. Ela nos lembra que Deus está agindo nos bastidores, mesmo quando tudo parece perdido. Pense em como Jesus agiu diante da morte de Lázaro. João 11:4. Para os que estavam ao redor, a lógica já tinha decretado o fim. Lázaro estava morto e não havia mais o que fazer. Mas para Jesus, a morte não era o fim, apenas uma pausa. A fé, mais uma vez, desafiou a lógica, trazendo Lázaro de volta à vida. Número 5. A sabedoria no silêncio. Por que é tão difícil ficarmos em silêncio? O mundo ao nosso redor está sempre em movimento, cheio de vozes que competem pela nossa atenção. Há uma pressão constante para agir, opinar e resolver tudo. Mas, na sabedoria de Deus, o silêncio tem um poder profundo. Jesus, enquanto esteve na terra, nos mostrou que muitas vezes o maior ato de sabedoria não está nas palavras que falamos, mas na calma que cultivamos. Ele frequentemente se retirava para lugares tranquilos para orar e estar em comunhão com o Pai. No silêncio, encontramos clareza. Ele nos permite ouvir a voz de Deus e perceber a direção que Ele quer para nossas vidas. A sabedoria no silêncio não é passividade, mas uma confiança firme de que Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver ou entender. Número 6. O silêncio como espaço para ouvir Deus. Marcos 1:35 nos ensina sobre o poder do silêncio, um momento onde Deus fala com mais clareza. Muitas vezes estamos tão envolvidos em nossas ações e distrações que não conseguimos ouvir sua voz. O silêncio nos convida a parar o fluxo constante de pensamentos para ouvir a direção divina. Pense em quantas decisões impulsivas já tomamos por não parar para ouvir antes de agir. O silêncio não é a falta de ação, mas uma atitude consciente de confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não estamos falando ou agindo visivelmente. Em momentos de conflito, nossa tendência natural é resolver tudo com palavras, mas há sabedoria em saber ficar quieto. Provérbios 17:28 nos lembra: até o tolo quando se cala é tido por sábio. Jesus nos deu o maior exemplo disso quando, diante de Pilatos, escolheu o silêncio ao invés de se defender. Mateus 27:12. Esse silêncio não era fraqueza, mas confiança no plano de Deus. Nem toda acusação merece uma resposta, e o silêncio pode ser uma demonstração de força e paciência. Quando desaceleramos e permitimos que Deus haja, o silêncio se torna o espaço para a reflexão e busca da sua orientação. É nele que muitas vezes encontramos as respostas que tanto procuramos. Será que você tem permitido que o silêncio faça parte da sua vida, ou está sendo dominado pelo barulho constante do mundo? Número 7. Sabedoria para enfrentar perseguições e provações. Como você reage diante das dificuldades, críticas e injustiças? Jesus nos alertou que enfrentaríamos perseguições, assim como ele enfrentou. João 15:20. A sabedoria divina nos ensina que as dificuldades não são o fim,
mas uma maneira de nos fortalecer. As dificuldades nos ajudam a crescer espiritualmente. Assim como uma árvore que aprofunda suas raízes durante as tempestades, nós nos tornamos mais fortes nas adversidades. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, e nós também. Os discípulos, perseguidos por causa do Evangelho, se alegraram ao participar dos sofrimentos de Cristo. Atos 5:41. Isso é sabedoria divina. Ver propósito nas dificuldades. Enquanto o mundo vê a dor como derrota, o cristão entende que Deus está moldando o caráter e preparando algo maior. Diante das perseguições, nossa tendência natural é reagir ou desanimar. Mas Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5:44. Essa atitude desafia a lógica humana, mas é uma resposta sobrenatural, capacitada pela sabedoria divina. Jesus nos garante: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Essa promessa nos fortalece a confiar que Ele está no controle e já conquistou a vitória por nós. Número 8. A sabedoria de Jesus ao reverter expectativas. Jesus frequentemente desafiava as normas e reescrevia histórias que pareciam sem solução. Um exemplo disso é o caso da mulher adúltera. Enquanto os fariseus esperavam sua condenação, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. João 8:7. Essa resposta expôs a hipocrisia dos acusadores e ofereceu perdão à mulher. Isso nos ensina que para Deus, nem tudo é como parece. Ele pode mudar qualquer situação, mesmo as que parecem impossíveis. Assim como Jesus disse à mulher: vai e não peques mais. João 8:11. Ele também nos dá novas chances e transforma fracassos em oportunidades para a sua glória. O mundo age com retribuição, mas Jesus nos mostrou que a sabedoria divina opera pela graça. Em vez de vingança, Ele oferece misericórdia, e isso transforma corações. Somos chamados a agir de maneira diferente. Amar onde há ódio, mostrar compaixão onde há julgamento e esperar pelo inesperado de Deus. Talvez você esteja enfrentando algo que parece não ter solução. Contudo, lembre-se, a sabedoria de Deus não se limita às expectativas humanas. O que parece o fim para nós, pode ser o começo de uma nova história quando confiamos em Deus. Número 9. Ele pode mudar qualquer situação. A sabedoria no exemplo de Jesus. Você já percebeu como o exemplo de alguém pode ser mais impactante do que 1000 palavras? Jesus não só ensinou sabedoria com suas palavras, mas também com suas ações. Ele não precisava de grandes discursos para tocar corações. Seus gestos falavam por si mesmos. Um dos momentos mais marcantes de sua vida foi quando, com muita humildade, ele lavou os pés de seus discípulos. João 13:15. Isso foi mais do que um simples ato de serviço. Foi uma prova clara de que a verdadeira sabedoria está em servir, e não em ser servido. Imagine o impacto que isso teve sobre aqueles que o seguiam. Eles esperavam que Jesus, sendo mestre e senhor, se comportasse como os líderes de sua época, com autoridade e poder. Porém, Jesus surpreendeu, mostrando que a grandeza no reino de Deus não é medida pela posição, mas pelo serviço. Ao lavar os pés de seus discípulos, ele ensinou algo que palavras jamais poderiam explicar completamente. É como se ele estivesse dizendo: querem entender o que é sabedoria? Observem e façam o mesmo. Esse exemplo ainda nos desafia. Estamos prontos para agir com a mesma humildade que Jesus mostrou? Estamos dispostos a deixar de lado nosso orgulho e servir, mesmo quando o mundo nos diz que devemos buscar ser servidos? O exemplo de Jesus nos ensina que, enquanto o mundo busca reconhecimento, a verdadeira sabedoria está em fazer o bem, sem esperar nada em troca. Isso se aplica às pequenas ações do cotidiano. Muitas vezes, buscamos gestos grandiosos para provar nossa fé ou nosso valor. Mas Jesus nos mostrou que a verdadeira sabedoria está nos pequenos gestos, no silêncio
e no serviço sem alarde. Pense em quantas chances de servir passamos sem perceber, porque estamos ocupados demais procurando reconhecimento. Quando Jesus lavou os pés de seus discípulos, ele não fez isso para ser aplaudido, mas para mostrar que o caminho para a grandeza começa com humildade. O impacto desse exemplo vai além de nós. Quando agimos como Jesus, as pessoas ao nosso redor são tocadas. Nossas atitudes têm mais poder de transformação do que nossas palavras. Elas mostram a sabedoria que aprendemos com Cristo, uma sabedoria que não busca vanglória, mas edifica os outros. Quando escolhemos servir, mesmo quando não é fácil, estamos seguindo o exemplo de Jesus e plantando sementes que podem transformar corações. Então, como você pode seguir o exemplo de Jesus hoje? Talvez seja com um pequeno gesto de bondade para alguém que menos espera. Talvez seja escolher servir em vez de ser servido, mesmo quando ninguém está olhando. A sabedoria divina nos ensina que através de atitudes simples e humildes, refletimos o coração de Deus para o mundo. Assim como Jesus ensinou com seu exemplo, nós também podemos fazer o mesmo. Número 10. A sabedoria para viver no agora sem preocupar-se com o futuro. Quantas vezes você já se pegou preocupado com o amanhã, ansioso pelo que está por vir? A sociedade nos empurra constantemente a viver com os olhos no futuro, planejando, sonhando e muitas vezes nos angustiando com o que ainda não aconteceu. Mas Jesus nos deu um conselho que vai contra essa tendência. Não fiquem ansiosos, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mateus 6,34. A sabedoria divina nos ensina a viver o presente, confiando que Deus já cuida do nosso futuro. O mundo diz que precisamos estar sempre um passo à frente, planejando a próxima etapa, o próximo sucesso, a próxima conquista. Claro, há valor no planejamento, mas a linha entre planejar e se preocupar é bem fina. Muitas vezes, ficamos tão focados no que está por vir que esquecemos de viver o agora. Perdemos momentos preciosos com nossas famílias, amigos e até com Deus porque nossa mente está cheia de preocupações sobre o que ainda não aconteceu. A sabedoria divina nos chama de volta ao presente, para vivermos o dia de hoje com gratidão e confiança. Jesus nos mostrou isso com sua própria vida. Ele não se apressava, mesmo sabendo do que estava por vir. A cruz, a traição, o sofrimento. Ele vivia cada momento com propósito, tirando tempo para estar com o Pai, para estar com as pessoas, para amar, ensinar e curar. Ele nos ensina que viver no presente não é ignorar o futuro, mas confiar que Deus já está lá e que nossa responsabilidade é honrar o dia de hoje. Afinal, é no presente que construímos nosso futuro com sabedoria. Quando Jesus alimentou a multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, João 6, 9, 13, ele não estava preocupado com o que viria amanhã. Ele estava focado no presente, confiando que Deus proveria para aquele momento. Isso é o que a sabedoria divina nos ensina. Quando confiamos no cuidado de Deus, vivemos cada dia com paz, sabendo que Ele está suprindo nossas necessidades. A ansiedade com o amanhã muitas vezes nos rouba a alegria de viver o presente, mas a sabedoria nos dá a capacidade de descansar, mesmo com as incertezas. Pense por um momento. Quantas bênçãos você deixou de aproveitar porque estava preocupado com o que viria? O dia de hoje é um presente de Deus, mas muitas vezes o desperdiçamos com preocupações sobre o que não podemos controlar. A sabedoria de viver no presente não significa ignorar o futuro, mas confiar que Deus, em sua infinita sabedoria, já tem o futuro em suas mãos. Nossa tarefa é viver com intenção, aproveitar cada momento como uma oportunidade para crescer, amar e servir. Então a pergunta é: como você está vivendo o seu presente? Está aproveitando cada momento ou está ansioso pelo que ainda virá? Jesus nos chama a viver de maneira plena, confiando que o amanhã será cuidado por Deus. Quando vivemos assim, encontramos paz, liberdade e uma nova maneira de ver a vida. Número 11. Reflexão. Construindo sua vida sobre a rocha. Você já parou para pensar sobre onde está construindo sua vida? Quais são as bases que sustentam suas escolhas,
seus relacionamentos e seus sonhos. A rocha que Jesus nos oferece é firme e imutável. Ela não se abala com as mudanças do mundo, com as opiniões das pessoas ou com os obstáculos que enfrentamos. Essa rocha é sua verdade, que nos orienta mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. A sabedoria de construir sobre a rocha não é só estar preparado para as dificuldades, mas também viver com propósito, com um sentido de segurança e paz. Quando sabemos que estamos firmados em Cristo, podemos viver com mais confiança, sem medo do que o futuro nos traz. Sabemos que, independente das situações, nossa vida tem uma fundação forte e eterna. Então, o que significa para você construir sobre a rocha? Pode ser tomar decisões difíceis que não seguem o que o mundo diz, mas que estão alinhadas com os princípios de Deus. Pode ser investir tempo e esforço no seu relacionamento com Ele, em vez de se deixar consumir pelas preocupações momentâneas. A sabedoria divina nos convida a escolher a rocha, a única base capaz de suportar tudo o que a vida nos traz. Número 12. O poder transformador do amor e da sabedoria. Você já pensou no impacto que o amor verdadeiro pode ter na sua vida e nas vidas das pessoas ao seu redor? Não estamos falando de um amor superficial ou que depende das circunstâncias, como o que o mundo frequentemente oferece, mas do amor que Jesus nos ensinou. Um amor que muda, que cura e que vai além do que conseguimos entender. Jesus nos deu 2 mandamentos que resumem toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. A sabedoria que vem de Deus nos mostra que o amor é a base de tudo, a fundação para uma vida que realmente faz diferença. Amar de forma sábia é entender que o amor não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária. É fácil amar quando as coisas estão bem ou quando as pessoas nos tratam com gentileza. Mas Jesus nos chama para algo muito mais profundo. Amar mesmo quando é difícil, mesmo quando não recebemos nada em troca. Esse amor, embora desafiador, tem o poder de mudar corações. Ele transforma não apenas quem o recebe, mas também quem o oferece. Número 13. Sabedoria para tomar decisões difíceis. Você já se viu em uma situação onde parecia impossível tomar uma decisão? Decisões difíceis muitas vezes não fazem sentido para a lógica humana, mas exigem fé e confiança total em Deus. No jardim do Getsêmani, Jesus enfrentou uma das escolhas mais difíceis de sua vida: aceitar o caminho da cruz. Lucas 22, 42. Mesmo sabendo do sofrimento que viria, ele escolheu obedecer à vontade do Pai. A sabedoria para tomar decisões difíceis sem medo vem de uma fé firme na soberania de Deus. Ela nos ensina que mesmo quando não entendemos todos os detalhes, podemos confiar que Deus vê o que não podemos ver. O desconhecido muitas vezes nos paralisa, mas a sabedoria divina nos lembra que Deus já está no futuro, preparando o caminho. Número 14. Sabedoria para diferenciar a verdade. Você já se sentiu perdido em meio a tantas informações e opiniões contraditórias? No mundo em que vivemos, entender o que é verdade pode ser cansativo. Mas Jesus nos deu uma promessa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. A sabedoria divina é como uma luz em meio à escuridão, guiando nossos passos e nos permitindo enxergar claramente onde o mundo oferece apenas sombras. Jesus nos alertou sobre falsos mestres e enganos sutis. Mateus 7,15. O discernimento que vem de Deus não só nos protege, mas também nos guia para escolhas que refletem a sua verdade. Quando confiamos no Espírito Santo, somos guiados para além das mentiras deste mundo. Número 15. Gerar frutos eternos. No ritmo rápido do mundo de hoje, é fácil focar apenas em resultados imediatos. Mas Jesus nos ensina a investir em frutos que têm valor eterno. Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto,
João 15:5. Gerar frutos eternos exige paciência, fé e sabedoria. Esses frutos não são medidos pelo sucesso material, mas pelo impacto espiritual. O amor que oferecemos, a paciência que mostramos e a bondade que praticamos. Cada palavra de apoio e cada ato de generosidade são sementes que ecoam na eternidade. Como você pode começar a viver com sabedoria hoje? Pode ser com um gesto de bondade, uma palavra de perdão ou uma decisão baseada no amor de Cristo. A sabedoria divina nos desafia a viver com os olhos voltados para a eternidade, sabendo que tudo o que fazemos em Cristo tem um valor eterno. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Que esses ensinamentos inspirem você a buscar uma vida mais alinhada com os propósitos de Deus. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Juntos, podemos espalhar fé e esperança.